Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão sobre procrastinação, que eu apelidei de Os Ladrões da Sua Ação. E aqui no nosso papo no Zoom, vocês vão entender o porquê desse nome para a nossa aula. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas oficialmente. Eu já aviso que essa não é uma aula comum sobre procrastinação, tá? Então, você não vai escutar mais do mesmo. Você não vai escutar que você é um preguiçoso, que te falta disciplina, te falta organização e que você deveria comprar um planner, uma agenda, porque muito provavelmente você já fez isso. Aqui eu vou te trazer uma nova visão sobre a procrastinação que talvez você nunca tenha escutado. E se você esteve na última aula que eu fiz sobre este assunto, eu te apresentei três ladrões da ação. E hoje você vai conhecer todo o restante, todos eles, tá? Todos os seis ladrões da ação. Então, fica comigo até o final dessa aula para você ter o conhecimento completo e principalmente para você começar a aplicar a partir de agora. E aí, ao final, vou abrir oficialmente as vagas para o The Action, meu novo projeto, exatamente para te ajudar a combater a procrastinação. E aí, eu quero começar perguntando se existe algum ser humano aqui nesta sala, se tem alguém aqui que sabe que procrastina muito em coisas do trabalho. Então, às vezes, procrastina aí o trabalho no digital, por exemplo, sabe que precisa procurar um produto, sabe que precisa produzir um conteúdo, sabe que precisa trabalhar de fato, mas simplesmente não está dando conta de executar. Então, pessoas que estão procrastinando na área do trabalho, Rose disse muito. Luiz e Flávia, olha só, vocês estão procrastinando o trabalho aí no digital. Primeiro passo é exatamente identificação, né? Fran também disse que bastante. Fico feliz que vocês estão identificando, tá? Porque o ruim é quando você nem percebe ou não está buscando evoluir. Que bom que você está aqui. Tem alguém aqui que fica dizendo: segunda-feira eu começo, mas quando a segunda-feira chega, encontra um motivo, mais um motivo para adiar, e aí deixa para outra semana, e aí a outra segunda-feira chega e ela deixa para outra semana, e aí a outra semana chega, e aí quando você vê, já estamos no mês de julho. Metade do ano passou. Agosto tá chegando e você ainda não começou a dieta, você ainda não começou a treinar. Quem aqui é do time segunda-feira eu começo? Nossa, gente, eu tenho uma agonia disso, tá? Não, tenho uma agonia. Assim, eu faço questão de, quando vai começar uma dieta, começa sexta-feira, só para minha mente entender que aqui nós não trabalhamos com esse segunda-feira eu começo. Eu vivo cansado, normalmente é preguiça, disse já que aqui você vai reconstruir isso, tá? Às vezes não é preguiça como você acredita. Pessoas procrastinando a academia. Bom, tenho mais perguntinhas aí para vocês. Tem alguém aqui que já tentou resolver a procrastinação com planner, agenda, aplicativo de gestão de tarefas, mas nada disso funcionou? Às vezes até participou, por exemplo, da imersão à virada que eu faço lá no início do ano, não é verdade? Te ensino a criar uma rotina, te ensino a planejar o seu ano, os seus meses, suas semanas. E aí você tentou solucionar a sua procrastinação dessa forma, mas nada funcionou. Talvez seja exatamente porque você não investigou a fundo a procrastinação, como nós vamos fazer aqui nessa aula. E tem alguém que já testou tudo isso, é a pessoa do segunda-feira eu começo, e de tanto se prometer coisas que não anda cumprindo, já não acredita mais na sua própria palavra? Então, às vezes, você já diz que vai realizar algo, que vai fazer o exercício do The Journey, por exemplo, ou que vai começar a dieta no mês que vem, que agosto vai ser diferente. Mas você fala isso já desacreditando de si mesmo? Se sim, você precisa tomar muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado com isso. E olha só como é a danadinha da procrastinação. Ela faz você perder a sua autoconfiança, a sua autoestima, duvidar de si mesmo, não confiar mais na sua palavra. Então, que bom que você está aqui para desconstruir essa ideia de que procrastinação é desmotivação, procrastinação é preguiça, procrastinação é só cansaço. Hoje vocês vão reconstruir tudo aquilo que vocês já ouviram sobre procrastinação. Mas antes, eu estou aqui para te dizer que, se você se identificou com um ou mais desses casos, você não está sozinho. Aqui dentro desses um já temos outras pessoas, né?
que também se identificaram. E, na verdade, eu também já fui esse tipo de pessoa. Então, aqui vos apresento Isabela Fão do passado, que Olha, se considerava uma grande procrastinadora, que dizia aquele tipo de coisa. Segunda-feira eu começo, agora vai, porque estamos na metade do ano. De agosto em diante eu vou conseguir mudar, mas lá no fundo já fazia as promessas duvidando de si mesma. Então eu tinha esse sentimento, né, de incapacidade, tinha vergonha dos meus resultados, muitas vezes inclusive procrastinava, por exemplo, ir para academia ou falar em público porque tinha vergonha de mim mesma. E me considerava uma grande procrastinadora. E tinha essa sensação de que nada dava certo para mim, ou de que eu não tinha a motivação necessária para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, estava aí sempre dizendo: amanhã eu começo, segunda eu faço, mas a verdade é que lá no fundo eu sabia que eu não ia fazer nada. Ou às vezes até começava algo, fazia por 2 dias, fazia por 2 semanas, mas pouco tempo depois já estava lá sem conseguir finalizar a tarefa que eu tinha iniciado. Então, quem aqui começa e para? Começa e para, eu até dou o início, dou o start, faço o hábito, realizo o hábito por 2 semanas, mas pouco tempo depois eu já estou ali procrastinando, pouco tempo depois eu já larguei de tudo, pouco tempo depois eu já desisti do novo curso e quando eu vejo já é um curso engavetado, quando eu vejo a academia está ali, ó, cobrando as parcelas e tem 30 anos que eu não vou. Então, se você começa e para, essa aula também vai te ajudar. E por que que você precisa ficar até o final dessa aula comigo? Exatamente porque a procrastinação, ela faz com que você jogue a sua autoimagem lá no fundo do poço. Fala que não é ruim, não é horrível você dizer que vai fazer algo e não fazer. Você vai, de fato, minando o seu poder pessoal e a sua autoconfiança. Então, imagina que você combinou com um amigo de ir no parque. Quem já ouviu Isabela Fão trazendo aí essa analogia? Você combinou com um amigo de ir no parque. Amanhã nós vamos no parque. E aí seu amigo fala assim: bora, estarei lá. E aí você acorda cedo, se arruma, chega no parque, cadê seu amigo? Aí você liga pra ele e fala: amado, estou aqui. Estou aqui te esperando. E ele fala assim: poxa, hoje não deu por causa de X, Y, Z. Ontem eu fui dormir tarde. Hoje acordei correndo. Tá bom, tudo bem. Amanhã. Aí ele fala: amanhã não, amanhã eu estarei aí. Pode contar comigo. E aí você acorda cedo no dia seguinte, vai pro parque, cadê seu amigo? Terceiro dia, mesma coisa. Você acorda cedo, vai pro parque, cadê o seu amigo? O que que vai acontecendo, né? Você vai perdendo a confiança que você tem nesse amigo seu. No quarto dia, você nem acorda mais cedo para ir no parque. Você já espera que ele não vai cumprir com a palavra dele. E é exatamente a mesma coisa com você. Exatamente a mesma coisa com você. Então, a sua procrastinação acaba com a sua confiança em você mesmo e com o seu poder pessoal. Por isso que cada vez mais você vai se afastando dos seus próprios sonhos. Se você não acredita na sua capacidade, se você não confia na sua própria palavra, você vai se afastando cada vez mais da vida que você realmente deseja. Então, a procrastinação gera uma culpa constante. Você não fica culpado, se xingando, se maltratando, dando chinelada em você mesmo. A procrastinação gera essa culpa constante, diminui cada vez mais a sua autoestima, te traz essa sensação de incapacidade. E aí você abre o Instagram e fica lá olhando a blogueira fitness que acorda às 6 horas da manhã e foi para academia, já treinou e já fez 357 milhões de coisas, já leu 2 livros, já e você tá aí apertando o botãozinho da soneca. E aí você começa a se comparar com outras pessoas e os seus sonhos vão ficando cada vez mais longes. Então, que bom que você está aqui, porque aqui eu não vou te trazer uma solução como planner, como agenda, que talvez você já testou anteriormente. Então, se você já testou ferramentas para solucionar essa procrastinação desta forma, ferramentas superficiais e que acham que procrastinação só acontece por falta de motivação ou por falta de organização, aqui a gente vai trazer uma outra visão sobre a procrastinação. Nada disso vai funcionar se você não entender a causa raiz de por que que você procrastina. Qual é a causa raiz da sua procrastinação? Por que que você está adiando aquilo que você deseja? Olha quão louco é isso. Você quer fazer dinheiro aqui no digital? Você não sai dizendo por aí, eu quero enriquecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser próspero, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer grana. Então por que que você está procrastinando? Às vezes sua cabeça não buga, não. Você fala assim, gente, por quê? Por quê? Eu quero tanto, eu quero isso, eu quero. Então, eu tô aqui para trazer para vocês uma nova visão sobre a procrastinação. E aí o Zoom hoje não está ao meu favor, mas nós vamos vencer, tá?
O Zoom não está ao meu favor. Então, eu vou selecionar um slide que vai ficar o slide inteiro nesse slide que eu selecionar. O que que você precisa começar a entender para já desmistificar o seu conceito sobre procrastinação, para desmistificar tudo o que você já ouviu sobre este assunto? Duas coisas. A primeira delas, a sua procrastinação não está contra você. A sua procrastinação não está contra você. A sua procrastinação não é preguiça, não é falta de disciplina. A sua procrastinação, na verdade, é um mecanismo de proteção da sua mente. A procrastinação é um mecanismo de proteção da sua mente. Então vamos lá. Com certeza você já passou, né, por isso, está aqui porque anda procrastinando. Então, muitas vezes a procrastinação é o quê? Essa força contrária, que parece que te puxa. Você sabe o que que você precisa fazer, mas você não faz. Você sabe que precisa levantar a bunda da cadeira, ir lá e fazer o seu trabalho, mas você não faz. Então, parece uma resistência, uma força contrária que te impede de agir, te impede de fazer o que você sabe que precisa fazer e, portanto, te impede de alcançar aquilo que você tanto sonha. Por isso, muitas vezes é um termo que nós associamos a algo negativo. Mas o que eu estou aqui para te revelar é que, na verdade, a sua procrastinação não está contra você. A sua procrastinação não está contra você. Isso mesmo que você escutou. Ela está ao seu favor. Ela está querendo te proteger. Ela está querendo te ajudar. A sua procrastinação está querendo te ajudar. É um mecanismo de proteção da sua mente. Você só precisa entender do que a sua procrastinação está te protegendo. Do que a sua procrastinação está te protegendo. A partir do momento que você entende isso, entende a causa raiz, aí você consegue traçar um plano de passo a passo, um método, exercícios para você realizar e exercícios mentais mesmo, que vão recuperar aí a sua capacidade de ação. Então vamos lá. Você tem um objetivo consciente de enriquecer, de fazer dinheiro no digital, de treinar, de fazer dieta, não é verdade? Você não anda dizendo por aí que quer emagrecer, que quer ficar rico? Pois bem, isso é um objetivo seu, consciente. Só que a sua mente consciente, meu amado, minha amada, é apenas 5% do seu campo mental. Então, vamos lá, de forma didática, né? A sua mente é dividida em mente consciente e mente subconsciente, trazendo de forma didática para vocês. A mente consciente é onde estão seus pensamentos, é essa parte da sua mente mais racional, que está aí analisando, prestando atenção na aula. Esse é o seu consciente, mas que é apenas 5% do seu campo mental. Os outros 95% são representados pela mente subconsciente. Chamamos de subconsciente. É aqui onde estão as suas crenças, a forma como você se enxerga, as suas crenças sobre o mundo, as suas crenças sobre dinheiro, as suas memórias, os seus traumas. Tá tudo aqui no seu nível subconsciente. Por isso, às vezes, você tem um objetivo consciente, mas quem governa as suas ações é o seu subconsciente. É o seu subconsciente que faz você agir ou não. É o seu subconsciente que determina se você realmente vai conseguir ir na academia ou não. Então, a nível consciente, você pode querer ser um grande executor, você pode querer fazer as coisas, mas se lá no seu subconsciente existe alguma crença? Existe algum medo? Existe algum receio? Quem é que vence a disputa? Se o consciente é só 5% e o subconsciente 95%? Isso mesmo. Quem controla as suas ações ou a falta delas é o seu nível subconsciente. Por isso é tão importante você investigar a causa raiz da sua procrastinação. A procrastinação muitas vezes está contra o objetivo consciente, mas a favor do seu objetivo subconsciente. Você tem um objetivo consciente, mas tem outro objetivo lá no seu nível subconsciente. A procrastinação entra aqui para defender o que está na sua mente subconsciente. Exatamente por isso, nada que você testou até aqui funcionou. Porque, de novo, as pessoas olham para a pontinha do iceberg sobre o que é procrastinação. Não, você precisa investigar a fundo, ir lá nas profundezas, na causa raiz. Por que que você está procrastinando? E esse porquê que você está procrastinando, muitas vezes está lá na sua mente subconsciente. Por isso, nada que você testou até aqui funcionou. Então, aqui na nossa live, eu vou apresentar para vocês 6 mecanismos que estão lá no seu nível subconsciente fazendo você procrastinar, que podem estar lá no seu nível subconsciente fazendo você procrastinar.
E talvez até aqui, lá nas mensagens que meu time enviou no grupo de WhatsApp ou nos e-mails, você tenha lido esse termo, ladrões da ação. Então, até aqui, eu chamei esses mecanismos do seu nível subconsciente de ladrões da ação. 6 mecanismos invisíveis do seu nível subconsciente que estão fazendo você procrastinar. Mas esses mecanismos, lembra, eles estão querendo te proteger. Eles estão querendo garantir a sua segurança. Você quer a nível consciente, mas você não quer a nível subconsciente. Esse mecanismo está protegendo esse objetivo seu, inconsciente. Sua procrastinação não está contra você. Então, aqui nessa live, nós não vamos chamar esses 6 mecanismos de ladrões da ação. Vamos chamar de guardiões. Esses são seus guardiões, eles querem te proteger. Nós temos o guardião da segurança, do alívio, do termostato, da energia, do pertencimento, da clareza. 6 guardiões que podem estar aí, governando as suas ações ou a falta delas. Então, muitas vezes, eles coexistem, mas sempre vai existir aquele que está aí predominando na sua vida. Você quer gravar vídeos, quer construir um Instagram, quer ser infoprodutor a nível consciente, mas o seu guardião está fazendo você procrastinar para proteger você de críticas. Esse é o guardião do pertencimento, por exemplo. Para proteger você da rejeição, esse é o guardião do pertencimento, por exemplo. Para proteger você de prosperar mais do que os seus pais, esse é o guardião do pertencimento. Certo? Aqui você vai conhecer todos eles. Mas saiba, muitas vezes eles coexistem, então pode existir tanto o guardião do pertencimento quanto o guardião do alívio ao mesmo tempo. E isso varia de procrastinação para procrastinação. Por isso que eu fico irritada com outras pessoas que ensinam procrastinação de uma forma vaga. Ou como se existisse uma única causa raiz para você procrastinar. Eu trouxe aqui 6. Percebe? Existem 6 motivos diferentes para você estar procrastinando. Hoje você pode procrastinar por um determinado motivo, amanhã por outro. Você pode estar procrastinando a academia por conta de um guardião, mas pode estar procrastinando seu trabalho no digital por outra razão. Então, isso vai variar de procrastinação para procrastinação. Mas, conhecendo os principais guardiões disso, dessa tarefa que você está aí enrolando, se você descobre do que sua mente está querendo te proteger, por que você está adiando isso especificamente, você já sabe o que fazer para combater. Então, eu quero que aqui para nossa live você pense em algo, alguma tarefa, alguma área da sua vida, alguma atividade que você quer a nível consciente fazer, mas você tá aí, caraca, por que que eu não tô dando conta de executar? Por que que até hoje eu não postei aquele vídeo? Por que que até hoje eu não fiz uma live? Por que que até hoje eu não tive aquela conversa difícil com meu marido? Por que que até hoje eu não pedi demissão? Não sei. Pensa aí na tarefa que você está enrolando há tempos, tá? Para realizar. E preste atenção em todos os guardiões que eu vou te apresentar. E busque identificar. Acredito que essa daqui é a causa raiz da minha procrastinação. Pode ser que você não consiga identificar isso facilmente. E exatamente por isso, o The Action que eu vou te apresentar ao final tem uma inteligência artificial que vai fazer esse diagnóstico para você. Então, a nossa inteligência artificial do The Action te revela qual é o guardião que está aí na sua mente fazendo você procrastinar aquilo que você tanto deseja conscientemente fazer. Então, preparados para conhecer o primeiro guardião? Primeiro guardião que está protegendo alguma necessidade sua. Você tem várias necessidades. Você tem a necessidade de ser amado, você tem a necessidade de pertencimento, você tem a necessidade de sentir bem-estar. Todas essas necessidades são necessidades humanas válidas. Só que muitas vezes a sua mente está usando a estratégia errada. Está fazendo você procrastinar para sentir um alívio imediato. Está fazendo você procrastinar para não ser crítica. É uma estratégia que está te atrasando. Está atrasando a sua vida. Mas, de novo, a sua procrastinação não está contra você. Ela está querendo te proteger, garantir essa necessidade sua. Por isso é tão importante você investigar a causa raiz da procrastinação. Todos prontos? Preparados? Preparados? Chego a ficar com raiva de mim mesma, já que a primeira coisa é para de se culpar. Pode parar de se culpar. Muito cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas a última coisa que vocês podem fazer é olhar para a sua procrastinação e reforçar. Nossa, olha só como eu não consigo. Olha só como eu procrastino sempre. Meu Deus, eu sempre começo e paro. E, gente, o que mais tem de pessoas fazendo isso
Assim, você que é um Johnny, você tá proibido. Eu realmente espero que você, meu aluno, já tenha parado com esse tipo de coisa. Mas o que mais tem, você conversa com alguém na rua, a pessoa tá se xingando, ela fala dela de uma forma que eu fico assim, você teria um amigo que fala com você da forma como você fala com você mesmo? Provavelmente não. Às vezes você não teria um amigo assim, que fica falando, olha só, mais um dia, hein? Que ficou aí o dia inteiro no sofá. Olha só, meu filho, você vai chegar onde desse jeito? Vai ficar gordo o resto da vida. Você teria um amigo assim? Não. Então por que que você fala assim com você mesmo? Então cuidado para não entrar nessa culpa tremenda, ok? Vamos lá para o nosso primeiro guardião. Lembrando, vou repetir mais uma vez, a sua procrastinação não está contra você. Ela está, na verdade, ao seu favor. Ela está querendo proteger algo, alguma necessidade inconsciente sua, que é o que eu chamo de benefício inconsciente também. Quem já ouviu esse termo de Isabela Fan? Então, às vezes, você quer fazer algo, mas você tem um benefício para estar procrastinando. Um benefício inconsciente para não ir lá e executar. Vamos lá então para o nosso primeiro guardião, que é o guardião da segurança. Guardião da segurança. É aquela pessoa que não age enquanto não se sente segura. E aí vem vozes na cabeça dela que começam a questionar: será mesmo que você está preparado para subir este anúncio? Mas será mesmo que você está pronto para lançar um produto seu? E se você se arrepender depois, vai ter vários alunos aí dependendo de você. E se você investir e não tiver retorno? E se você colocar todo o dinheiro e o dinheiro não voltar? E se der tudo errado? Será mesmo que vale a pena correr todo esse risco? Então, esse guardião, ele sempre te traz os cenários catastróficos que podem acontecer. Ele fala para você pensar nos riscos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. E aí, de tanto ficar pensando nesses riscos e possibilidade de perder dinheiro e perder oportunidade, perder autoridade, o que que acontece? Você trava. Trava. E aí, muitas vezes, conscientemente de que você não está dando conta de executar por medo dos riscos, ou às vezes você começa a inventar desculpinha, né? Não, eu tô aqui me organizando melhor. Não, eu só tô me planejando melhor. E aí você está se planejando há semanas, há meses, tá buscando garantias que lá no fundo você mesmo sabe que não existem. Quem é que tem esse guardião da segurança que está sempre preocupado com o pior, querendo reduzir os riscos? E aí, olha só o que que acontece. Por que que você tem que tomar muito cuidado com esse guardião? Por quê? Enquanto você está aí criando esses cenários perigosos na sua mente, muitas vezes você está fazendo o quê? Imaginando o pior. Você está com imagens mentais de coisas que você não quer viver. Grava uma frase: a preocupação é uma forma de visualização. E a visualização é exatamente a origem de tudo que está aqui à nossa volta, de todos os seus resultados. Tudo começa primeiro na mente de alguém. Então, para esse bracelete existir, primeiro ele passou pela imaginação de alguém. Para essa taça existir, primeiro alguém imaginou ela. Essa capa deste livro aqui, um dia foi uma imaginação. Alguém ficou lá, ó, pensando como que podia ser a capa do livro, como que ela ia desenhar. Surgiu na imaginação. Seu resultado nasce primeiro na sua imaginação. E aí, se na sua imaginação ficam apenas os riscos, as catástrofes, os desastres, o que que você vai criar para a sua realidade? Então, muito cuidado, porque essas imagens mentais de perigo muitas vezes podem criar esse resultado indesejado na sua vida. O guardião da segurança, ele está sempre querendo prever o errado antes que você age. Ele vive no futuro. Ele procura os riscos, ele procura as ameaças, e fica aí nesse e se, e se, e se, e se. E aí, de tantos riscos, de tanto perigo, de tanta possibilidade de tudo dar errado, você trava. Trava, trava, trava. E acaba não fazendo aquilo que precisa fazer. E aí, por que que eu tô falando sobre necessidade? Gente, a segurança é uma necessidade válida. É uma necessidade válida. Só que o seu guardião tá usando a estratégia errada. Ele está fazendo você procrastinar. Existem outras estratégias para você garantir essa segurança. Ao subir um anúncio, ao lançar o seu produto. Então, a procrastinação é uma estratégia errada. Seu guardião quer te proteger, só que ele está usando um caminho que não é aquele caminho que
realmente te ajuda. Você precisa, portanto, reprogramá-lo. E aí que entra a nossa etapa número 2 do The Action. Etapa 1 é fazer o quê? Identificar o seu guardião. Etapa 2 é fazer o quê? Reprogramá-lo. Ele quer o seu bem, mas ele está usando a procrastinação como estratégia. Vamos usar um outro caminho? Ok? Esse é o nosso primeiro guardião. Alguém se identificou? Esse é bem eu. Sou da segurança por enquanto, disse o Guilherme. Se você se identificar com mais de um, tem nada de errado contigo, tá? Pode ser que você tenha vários guardiões aí na sua mente. Vamos para o segundo. Segundo guardião. É o guardião do alívio. Guardião do alívio, ele quer proteger o seu bem-estar imediato. Então, muitas vezes, você tem algo para fazer, uma tarefa a ser realizada, mas essa tarefa vai te gerar um desconforto naquele momento, vai ser desconfortável. Você vai se sentir muitas vezes pressionado, às vezes pode se sentir frustrado, porque aquela tarefa vai colocar, né, em jogo, vai ficar visível que você não tem ainda muitas habilidades. Você vai ficar desconfortável a fazer aquilo. Às vezes vai sentir muita pressão, vai se sentir inseguro, vai sentir ansiedade. E aí o guardião do alívio, ele fala assim: não, 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 não. Meu Deus, essas emoções desagradáveis, não, eu preciso proteger o seu bem-estar, eu preciso fazer você se sentir bem. Então, vamos ficar mais 5 minutinhos aqui nas redes sociais. Você faz o quê? Se sente aliviado. Ufa, não vou precisar, né? Passar vergonha aqui falando em público. Ufa, não vou precisar passar vergonha fazendo um exercício aqui na academia e pagando mico porque eu faço tudo errado. Ufa, não vou precisar. Então você acaba usando redes sociais, ficando 5 minutinhos a mais na cama, assistindo os episódios da sua série favorita, e aí quando vê, você assistiu 10 episódios, e aí você fala mais 5 minutinhos, e aí você pega o celular, você fica aliviado na hora. Mas e depois? Então perceba, na hora você sente sim esse alívio. Mas e depois? Depois piora tudo. E aí, qual é o ponto? Todo mundo só ensina isso daqui. As pessoas falam, juntam, toda procrastinação muitas vezes é no guardião do alívio. No guardião do alívio, como eu escrevi aqui no slide. Vozes dele, depois eu faço. Hoje eu não estou inspirado. Amanhã eu começo de verdade, só mais 5 minutinhos, só mais um episódio, só mais esta série, só mais um videozinho aqui no YouTube. E aí você sente aquele bem-estar imediato, mas e depois? Esse é o ponto. Depois você entra na culpa, depois você entra na frustração, depois você fica aí se xingando, eu não tenho jeito mesmo. Esse é o guardião do alívio. Ele quer o seu bem, ele quer o seu bem-estar. Ele quer te tirar dessa emoção desconfortável que a tarefa vai ocasionar. Então, olha só, ele está do seu lado. Ele está querendo te proteger, só que ele está te afastando dos seus sonhos. As pessoas geralmente juntam a procrastinação só aqui, no guardião do alívio, mas existem outras necessidades aí por trás desse mecanismo. Existem outros guardiões. E aí, olha só como que funciona. Você entra num ciclo vicioso. O ciclo é: pensei na tarefa, emoção desagradável. Vou fugir dela. Como? Procrastinando. Você procrastina e sente o quê? Alívio. E aí a sua mente fala assim: ufa, procrastinar me gera alívio. E aí você fica repetindo esse ciclo. Mas e depois? Depois piora tudo. Então, muito cuidado, que por aí todo mundo coloca a procrastinação nesse bololô, nesse guardião. Mas, às vezes, a causa raiz é mais profunda do que isso. Existem outros motivos. Vamos lá, vamos falar sobre um guardião que é um dos mais profundos na minha visão, que a gente trabalha muito lá no The Journey. Vocês, Journey, já ouviram falar disso daqui? É o guardião do pertencimento. Gente, lembra, para cada tarefa em específico vai ter um guardião primordial. Primordial. Às vezes, é o guardião do pertencimento. Então, você quer prosperar a nível consciente. Você quer enriquecer, quer fazer dinheiro no digital, mas no seu nível inconsciente, você quer ser aceito, ser amado. Você tem medo de se destoar dos seus amigos, da sua família. Grava uma frase: mais do que enriquecer, o homem quer pertencer. Quem já me ouviu falando isso? Mais do que enriquecer, o homem quer pertencer. Então, a nível consciente, você quer ganhar dinheiro, mas no seu subconsciente, você quer se sentir amado. Você não quer, no seu nível subconsciente, ganhar mais do que o seu marido e fazer ele se sentir mal por isso. Perceba, o seu guardião está protegendo o seu casamento, está protegendo a sua relação. Então, o que que a sua mente acredita? Se eu agir, eu posso colocar em risco os meus relacionamentos. Alguém aqui já ouviu falar sobre lealdade invisível? Lealdade invisível é o quê? São acordos invisíveis, silenciosos, que você faz inconscientemente. Exemplo, eu não posso ganhar mais dinheiro do que os meus pais,
Como assim, meus pais? Como assim eu vou ganhar mais dinheiro que meu pai? Não, não, não. E aí você fica aí, ó, se sabotando. Uma das formas de se sabotar é procrastinar. Exatamente aquelas tarefas que iriam elevar a sua vida financeira, elevar o seu nível. E aí, isso vale, tá, para essas lealdades invisíveis em termos de prosperidade. Aqui está a frase: mais do que enriquecer o homem quer pertencer. Ou às vezes é exatamente, né, o seu receio das críticas, você não quer ser julgado. Aqui no Guardião do Pertencimento, ele quer proteger o seu vínculo. Essa é a grande proteção. Ele quer proteger os seus vínculos. Essa sua necessidade de ser aceito. Você não quer ser julgado e por isso muitas vezes você não coloca a cara aqui nas redes sociais, por exemplo. Então, quais são as ameaças que ele percebe? Exatamente, ser rejeitado, ser criticado, ser julgado, ser mal interpretado. Às vezes você está procrastinando uma conversa difícil que você sabe que precisa ter, mas você sabe que pode ser que desagrade fulano de tal. E aí, ai meu Deus, preciso preservar o meu vínculo. Não quero gerar conflitos, não quero ser excluído, não quero ser visto como arrogante, egoísta, diferente. Imagina se eu prospero, como é que meus amigos vão ficar? Como é que minha família vai ficar? E aí, veja, enquanto você não age, você evita conflito. Olha só que benefício você tem. Você tem benefícios ao procrastinar. Você está aí procrastinando, mas você continua sendo aceito. Um benefício. Você está aí procrastinando, mas não está desagradando nem ninguém. Está desagradando a você mesmo. Mas seus relacionamentos estão protegidos. Seus vínculos estão protegidos. Você continua pertencente à sua família, aos seus amigos. Você não sofre julgamentos. Então, podem vir vozinhas. Perceba se você não pensa esse tipo de coisa, tá? Principalmente esse tipo de coisa. O que que vão pensar de mim? E se não gostarem? E se ninguém comprar? Eu não quero criar um problema. Não posso prosperar mais que o meu pai, que a minha mãe, que a minha família. Mas como assim eu vou prosperar? Meu irmão mais velho vai continuar na escassez? E aí tem uma coisa que eu acredito fortemente que essa daqui é uma das procrastinações, um dos guardiões mais difíceis de identificar, mas é um dos mais comuns. Então, às vezes você escutou essa minha explicação e falou assim: eu não tenho esse não. Até parece que eu tenho medo de ganhar mais dinheiro do que os meus pais. Até parece que eu tenho mais dinheiro, mas até parece que eu tenho medo de ganhar mais dinheiro que meu marido. Não, isso daí é bobagem. Às vezes, você mesmo que acabou de pensar isso, é exatamente você que tem esse guardião do pertencimento. Então, cuidado. Porque sua mente consciente está aí te falando, né? Ah, esse não é meu, eu não preciso, eu não penso assim. Quem governa a sua vida é o seu inconsciente. Então, cuidado. Me identifiquei com todas, disse Fran. Me enquadro no alívio. Preciso destravar isso, muito eu, disse Jaque. Isso, gostei. Vão mandando aí o que que vocês vão se identificando, tá? Bora lá para o próximo. Próximo guardião. Guardião da energia. E aí, gente, de novo, eu tenho um ranço de quem enfia todos os guardiões enfia toda a procrastinação no mesmo bololô. Às vezes, você está procrastinando, querendo mais 5 minutinhos de descanso por conta do guardião do alívio. Mas às vezes, você está realmente cansado. Às vezes, meu filho, a sua energia tá lá no fundo do poço. Às vezes tem 15 dias que você não dorme e aí você está querendo produzir. É óbvio que você vai procrastinar muitas vezes. Porque existe um guardião que quer proteger os seus recursos internos. Às vezes você está realmente cansado, realmente sobrecarregado. E aí, conscientemente, talvez seja difícil identificar isso. Por isso que no The Action a gente tem a inteligência artificial também. Ela vai te revelar se o que você tem é realmente o guardião da energia, se você está realmente precisando de descanso ou se você tem o guardião do alívio. É diferente um do outro. O guardião da energia aparece realmente nos momentos que você está assim, ó, morto, cansado, sobrecarregado. Mas qual é o ponto? Muitas vezes você dorme mais. Você fala assim: não, beleza, eu vou descansar um pouquinho mais. No dia seguinte, você ainda está cansado. No dia seguinte, você ainda está procrastinando. Às vezes, você está precisando de outro descanso. Então, presta atenção nisso daqui, tá? Nós temos vários tipos de energia, meu filho. Às vezes, você está com um cansaço físico, ou às vezes, você está com um cansaço mental e emocional.
E aí, por isso, às vezes, você tá aí, ó, querendo descansar mais, mas você não tá precisando recuperar o seu corpo físico, você tá precisando recuperar a sua mente. Às vezes você vem de 15 dias de tarefas muito importantes do trabalho que te demandaram muitas tomadas de decisão, que te geraram muita preocupação, muita ansiedade. Às vezes a sua mente está sobrecarregada. E aí, pum, o guardião da energia fala da energia mental e emocional, pum, ele acende e fala assim: opa, opa, opa. Como assim? Você quer agir mais, trabalhar mais, executar mais? Não, calma aí, vamos procrastinar um pouquinho até a gente se recuperar. Mas às vezes você não recupera se procrastinando. Por quê? Porque você está descansando da forma errada. Entende por que que é tão importante identificar qual é o seu guardião, do que ele está querendo te proteger, o que que ele está querendo preservar? É a sua energia física? É a sua energia mental? É o seu nível emocional? A inteligência artificial vai te dizer isso lá dentro do The Action. Então, muito cuidado, que às vezes você está descansando da forma errada. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você fala assim, nossa, amanhã eu vou dormir até tarde. E aí, quando vê, você acorda, parece mais cansado. Mais cansado do que no dia anterior. Por quê? Você estava precisando descansar, de se descansar de preocupações. Aí você já acorda, ai meu Deus do céu, hoje vai continuar sobrecarregado. E existe mais um tipo de cansaço, tá? Que eu chamei de cansaço da sua alma. Às vezes você perdeu o brilho no olho. Às vezes você entrou no digital querendo fazer muito dinheiro, o tempo foi passando, aí você foi conhecendo algumas pessoas que, ó, te mostraram um lado meio feio do digital. E aí você foi deixando de acreditar naquilo que você fazia. Você foi perdendo seu brilho no olho pela tarefa. Você perdeu seu propósito. Às vezes está te faltando essa conexão com o seu propósito. É óbvio que você vai procrastinar. Então tá te faltando essa energia motivacional. E aí você tá querendo resolver a sua procrastinação com planner, sendo que te falta o propósito. Vocês estão entendendo? Existem 357 milhões de causas, para ser mais específica, seis que eu identifiquei. As seis tops que eu identifiquei nos mais de 2.000 alunos que já passaram aí pela minha vida. Então, aqui no Guardião da Energia, você às vezes está procrastinando para descansar. A procrastinação parece um descanso, mas você não está recuperando a energia certa. Você não está recuperando a energia que realmente está te faltando. Cada tipo de cansaço demanda uma recuperação diferente. Para de colocar tudo no mesmo bololô. Tira um tempo para se investigar, para se conhecer, para refletir por que que eu estou procrastinando, do que eu estou cansado. É a minha mente que está cansada? É a minha alma que está cansada? É o meu corpo físico que está cansado? Ou eu só estou usando isso de desculpa? Reflita sobre. E por fim, nós temos o fatídico. Fatídico, guardião do termostato. Quem aqui já ouviu falar sobre termostato? Termostato interno, termostato financeiro, termostato do ar-condicionado. Termostato do ar-condicionado faz o quê? Você seta ali a temperatura da sala, seteia a temperatura da sala para 23 graus. A sala pode chegar à temperatura de 25. E aí o que que acontece? O termostato do ar-condicionado é ativado e o ar-condicionado volta para 23 graus. Por quê? Porque é aquilo que está setado, você programou o ar-condicionado desta forma, ok? É a mesma coisa com o cérebro eletrônico do avião. Esses dois exemplos, para mim, são os melhores para explicar isso daqui. O avião sai de Navegantes com destino a Belo Horizonte. Ele está programado para chegar em Belo Horizonte. Se no meio do caminho ele encontra uma turbulência, se há um desvio igual ao desvio da temperatura da sala, esse desvio é detectado. O cérebro eletrônico ali do avião é ativado. E aí ele faz o quê? Volta para a rota. Você também tem um termostato interno. Você repete ciclos na sua vida. Todo fim de mês você termina com R$ 0 na sua conta. Você está sempre voltando para os 60 quilos na balança. Esse é o peso que você enxerga que tem. Você se enxerga como alguém que está sempre acima do peso. Você se enxerga como uma pessoa de 80 quilos. E aí o que que acontece? Você começou a treinar, a fazer dieta. Consegui agir, consegui. Uhul! Comprei um planner, comprei uma agenda. Comprei um aplicativo de gestão de tarefas. Estou indo na academia. Aí você emagreceu. Opa, chegou nos 70. De 80 você foi para 70. Começou a tomar Monjaro. Chegou nos 70 quilos.
Pã, seu termostato é acionado? Como assim? Você é uma pessoa de 80 quilos. Como assim? Esse resultado não é pra gente. E aí você começa a fazer o quê? Ah, só hoje eu não vou na academia, não. Ah, hoje um docinho eu mereço. Eu mereço, eu emagreci 10 quilos, mereço comer um docinho. E aí você começa a procrastinar a dieta, começa a procrastinar o treino, aí procrastina o cardio. Ou seja, você estava avançando, meu querido. Você estava avançando. Você estava quase concretizando seus resultados. Ou às vezes você chegou a concretizar, você emagreceu 10 quilos. E aí você começou a fazer o quê? Procrastinar. Alcançou uma meta, alcançou um novo resultado, qualquer área da sua vida, e começou a procrastinar. Olha que coisa louca. Logo agora, logo agora. Logo agora. Isso marca esse guardião do termostato. Essa frase, logo agora. Como assim eu comecei a procrastinar logo agora que eu estava quase batendo 10 mil reais no mês pela primeira vez? Estava quase pegando minha placa de faturamento e aí logo agora eu comecei a procrastinar. Comecei a me sentir completamente sem energia. Por que que eu comecei a procrastinar justamente agora que eu estava indo tão bem? Ou às vezes você começou a ter, né, mais resultados, começou a vender todos os dias, e aí vem vozinhas na sua cabeça que começam a te perguntar: será que você vai conseguir manter tudo isso? Presta atenção nessas vozes. Isso daqui indica que seu guardião do termostato está sendo ativado. Presta atenção. Você já pensou coisas como isso daqui? Você estava avançando, estava vendendo todos os dias, e aí vem uma vozinha e te pergunta: será que você vai conseguir manter esse resultado? Mas até quando vai ficar aí vendendo todos os dias? Até quando será que as pessoas vão comprar sempre assim de você? Será que você vai conseguir manter isso? Não, mas tá bom demais para ser verdade? Ou começou a perder o ritmo, e aí você se pergunta, né? Por que que eu perdi o ritmo logo agora? Por que que eu comecei a procrastinar justamente agora? Essas são vozes que indicam que o seu guardião do termostato está sendo ativado ou foi ativado. Perdi o ritmo, de novo a mesma história. Sabia que não ia durar? Parece que eu voltei para o mesmo lugar. Você começa a procrastinar logo quando você estava evoluindo. E aí, evoluindo tanto os seus comportamentos quanto os resultados externos. Às vezes, você começa a procrastinar logo que você estava sentindo que estava se tornando uma pessoa executora. Você estava começando a emagrecer, estava começando a vender mais. E aí, você começa a procrastinar nesse mesmo momento. Exatamente nesses momentos. E olha só como é uma procrastinação muito específica, o contexto dela é muito específico. Não faz sentido nenhum você jogar isso daqui no mesmo bololô da procrastinação da pessoa que tem medo do julgamento, da procrastinação da pessoa que tá querendo proteger os riscos. A procrastinação do pertencimento são coisas bem diferentes. O contexto aqui é completamente diferente. Você vai solucionar de uma forma diferente. Então, o que que o seu guardião está protegendo? O seu padrão interno de resultados. Está protegendo a sua autoimagem. Você se enxerga como uma pessoa de 0 reais na conta. É claro que você vai começar a procrastinar logo que você estiver fazendo mais dinheiro. Seu guardião quer proteger essa sua zona de resultados conhecidos. Grava isso. A sua mente quer te manter no mesmo padrão, sempre, como um mecanismo de proteção. Comecei a aula falando sobre isso. Você quer sempre poupar energia, sua mente está sempre buscando formas de poupar energia. E aí ela poupa energia, te mantendo sempre no mesmo resultado. Começou a crescer, ela fala assim: não, calma aí, peraí, reduz o ritmo aí, vamos procrastinar um tiquinho, para a gente voltar para a mesma frequência de sempre. Então, sua mente precisa restaurar o nível de resultados que você está acostumado. Alguém se identificou? Esse me parece quando fica doente também tem a ver, a gente tem, tá? A nossa autoimagem, ela usa cada recurso. Quem aqui já tomou uma decisão? Agora eu vou fazer academia. Vou fazer academia, vou me tornar uma pessoa fit. Você foi 2 dias, pá, quebrou a perna. Você foi 2 dias, pá, ficou doente. Ou começou a ter resultado, começou a emagrecer, pá, ficou com febre. Coincidência? Não, não existe coincidência. Autoimagem, gente, é um negócio muito forte. Assim, termostato é um negócio muito forte. Graças a Deus que é assim. Porque isso te protege. Isso te protege na frequência que você está, com os resultados que você está. É um mecanismo de proteção. Só que quando você está querendo subir, às vezes você vai ter que passar por esses desafios. Só que você saber que isso pode acontecer, ou que, ó, tá, seu corpo tá aí, ó, febril, só para proteger esse termostato, ou que você está procrastinando só por conta de termostato, fica muito mais fácil você superar. Então, o que que acontece, né?
Quando você começa a evoluir, ter mais resultados, emagrecer que seja, ou vender mais que seja, a sua mente, quando ela detecta isso como um desvio do seu padrão de resultados, ela ativa isso daqui. Sua mente não pode enxergar esse novo resultado como um desvio. Lembra que eu falei da turbulência do avião? É um desvio da rota. Enquanto sua mente enxergar esse novo resultado como um desvio, você vai procrastinar. Ela vai atrair uma situação inesperada para te voltar para o mesmo lugar. Sua mente não pode enxergar como um desvio. Só que o que que você faz? Você fica pensando nesse tipo de coisa. Você fica pensando, nossa, até quando será que eu vou conseguir manter esse resultado? Ou seja, você está dizendo para você mesmo que é um desvio. Não, isso daqui é demais para mim. Não, eu não mereço isso aqui, não. Eita, ai, meu Deus do céu, socorro. Até quando será que vai ficar? Quando é que as contas vão cair? Ai, Jesus, já já a suspensão vem. Você está dizendo para você mesmo que esse resultado não é seu, não te pertence. Percebe? Então, aqui a gente volta, né, lá na etapa um que eu tanto ensino para vocês, amados journeys. Atenção ao seu pensamento. Você mesmo ativa esse guardião aqui. Você mesmo. Fala assim, vai lá, guardião do termostato. Me ajuda a voltar para o padrão antigo. Me faz procrastinar aí, porque isso daqui é desvio. E essa realidade aqui é demais para mim. Então, observe esse tipo de fala. Observe. Será que eu vou conseguir manter isso? Tava bom demais para ser verdade. Aí tá bom demais para ser verdade. Aí você mesmo já espera algo ruim acontecer. Olha que coisa louca. Então, assim, meu amado, você é o seu pior inimigo. Não falei antes? Você fica aí falando com você de uma forma que você não aceitaria ter um amigo que fala assim com você. Mas você tá aí o tempo todo se ensinando que não merece ter resultados tão grandiosos. Então, veja só como cada guardião é diferente um do outro. Guardião do termostato acontece nesse contexto muito específico. Então, como que você vai resolver procrastinações tão diferentes da mesma forma? Colocar todo mundo no mesmo bololô. Procrastinações por motivos diferentes, você resolve com aplicativo de gestão de tarefas? Você não vai conseguir. Por isso, até aqui, você testou N coisas e nada funcionou. Você fez por 2 dias, voltou para o mesmo lugar. Você seguiu ali a gestão de tarefas por 2 semanas e logo começou a procrastinar de novo. Por quê? Porque você não foi na causa raiz da sua procrastinação. Eu defendo isso com unhas e dentes. Você precisa ir na causa, investigar, tira um tempo para estudar sobre a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. O problema é que você tenta resolver as coisas de forma superficial. Então, você precisa investigar com profundidade a causa raiz dessa sua procrastinação. Qual é o guardião que está aí governando a sua falta de ação? Qual é o ladrão da sua ação? Por que que você está procrastinando tanto? E aí, para isso, você precisa de um método, de um passo a passo, para reprogramar esse seu guardião. Então, aqui eu apresentei para vocês, né, os nossos 6 guardiões ou 6 ladrões da ação. Alguns de vocês conseguiram ter uma suposição aí, eita, que me identifiquei, ó, essa voz aqui aparece. Ai, meu Deus do céu, tenho todos. Agora imagina, né, você ter uma inteligência artificial que faz esse diagnóstico para você. E depois de você identificar qual é o seu guardião principal, ou quais são os 2 guardiões principais, você ter um passo a passo específico para solucionar isso. Porque não adianta colocar tudo no mesmo bololô, são causas raízes diferentes, portanto, precisam de passo a passos diferentes. Foi por isso que eu criei o The Action. No The Action, você tem um diagnóstico feito por inteligência artificial que, em poucos minutos, analisa os seus padrões, interpreta os seus comportamentos, interpreta as vozes aí que estão na sua cabeça, as vozes dos seus sabotadores e te diz quais são os seus guardiões principais da sua procrastinação. Por que que você está aí? Querendo fazer algo, mas não conseguindo. Ele te revela quais são os seus guardiões. Então, se você se identificou com um ou mais guardiões que eu apresentei, se você anda procrastinando coisas do trabalho ou de qualquer outra área da vida, da sua área fitness, tá procrastinando uma conversa difícil, tá procrastinando um término de relacionamento, uma demissão da CLT, se você fica falando, segunda-feira eu começo, mas fica adiando, 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 se você sabe que tem potencial, já poderia estar vendendo muito mais, mas não está vendendo de tanto que procrastina, e se por isso você já até perdeu a sua autoconfiança no seu poder pessoal e já não acredita mais na sua própria palavra, o The Action é para você. Lá você vai identificar por que que você procrastina, quais são seus principais guardiões e principalmente aprender o passo a passo específico para
quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E assim parar de viver em toda essa culpa, essas promessas não cumpridas, esses recomeços toda segunda-feira, todo mês, e vai se tornar uma pessoa que age com muito mais consistência. Mas mais do que isso, tá? Eu não te prometo aqui que você vai parar de procrastinar pro resto da vida. Isso não existe. Se alguém já te prometeu isso, essa pessoa estava te enganando. Daqui a 5 meses, você vai procrastinar outra coisa. Daqui a 2 meses, você vai começar a procrastinar outra tarefa. E é exatamente por isso que o The Action é um método que você pode voltar nele, fazer novamente o diagnóstico, fazer um novo teste na nossa IA para identificar qual é o guardião desta procrastinação em específico. Então, a primeira coisa que eu falo ali no The Action, que eu falei aqui na live, é escolha a ação que te fez entrar aqui no The Action, a ação que você está procrastinando. A procrastinação que mais te incomoda hoje, aplique o nosso método para ela. Você vai começar a agir. Depois, quer solucionar uma outra procrastinação, volta aqui, porque o guardião pode ser diferente, tá? Então, The Action não é um curso. Ele é um método de transformação para libertar a sua procrastinação pela raiz. É um passo a passo que você vai aplicar sempre que perceber que está procrastinando, em qualquer área da vida e em qualquer fase da sua vida. E a sua jornada passa pelas 4 etapas que vocês já conhecem ou deveriam conhecer. Do método de mudança de mentalidade de Isabela Fan, identificação, reprogramação, programação e prática. Na etapa de identificação, você realiza o diagnóstico ali na nossa IA. São 23 perguntas. Ela vai te trazendo as perguntinhas, você vai respondendo e em poucos minutos a inteligência artificial te revela os 2 principais guardiões dessa sua procrastinação específica. E lá na etapa 2, o que que você vai ter? Você vai ter o passo a passo, os exercícios de reprogramação desse guardião que está aí na sua mente subconsciente. Então, não adianta eu passar uma única etapa para todos os guardiões, se são 6 motivos diferentes, 6 mecanismos invisíveis diferentes, não. Você vai identificar ali o seu guardião e vai direto na aula sobre ele, vai direto nos exercícios dele. Então, essa etapa de reprogramação é como se fosse uma trilha específica para aquilo que você precisa, para o guardião principal que está controlando a sua procrastinação. O seu guardião pode ser diferente do guardião do Guilherme, da Isabela Fan, da Carla. Então, pessoas diferentes, guardiões diferentes. Etapas 2 diferentes, exercícios diferentes para cada um, certo? E aí, depois, você começa a criar, né, uma nova identidade sua. Lá na etapa 3, a gente olha assim para esse assunto chamado autoimagem, que eu pincelei aqui para vocês, não é verdade? Então, se você está aqui, escreveu aí nos comentários, eu sou muito procrastinador, eu começo e paro. Nossa, meu Deus, eu sou. Cuidado, porque você sempre precisa validar as suas crenças sobre você mesmo. Se você fica repetindo o dia inteiro que você sempre começa e para, que você é um grande procrastinador, você não vai dar conta de executar. A sua autoimagem é um guia do seu comportamento. Se você não se enxerga como capaz de fazer algo, você não faz esse algo. Simples assim. E se você quer executar uma nova tarefa, você precisa moldar a sua identidade para isso. Se você quer subir nos palcos do fisiculturismo, você quer agir para fazer isso, você precisa mentalmente falando se enxergar como um atleta, certo? Então lá na etapa 3 a gente trabalha aí a criação da sua nova identidade para só lá na etapa 4 nós aplicarmos ferramentas na sua rotina, no seu dia a dia. Ferramentas que outros cursos por aí passam só isso daqui. Só isso daqui. Olha só quanta coisa precisa acontecer antes de você implementar uma ferramenta, uma estratégia na sua vida prática. Você precisa primeiro passar pela identificação, pela causa raiz, pela reprogramação, para depois vir aqui. Isso daqui é a pontinha do iceberg. Só que até aqui, até hoje, até dia 21/7, você só fez a etapa 4. Só. E aí, obviamente, você não consegue sustentar os seus resultados, porque essa é só a pontinha do iceberg. Então, muita coisa precisa acontecer antes das suas gestões de tarefa. Por isso, nada do que você fez até aqui te ajudou a superar a procrastinação. Então, no final do The Action, você vai ter esse passo a passo para aplicar sempre que perceber que está procrastinando, em qualquer área da sua vida e em qualquer fase da sua vida, se tornando assim uma pessoa mais executora, que sabe lidar com a sua mente. Grava essa frase, eu falo essa frase muito ali no The Action. Falo essa frase em vários treinamentos meus, aulas minhas.
Ou você domina a sua mente, ou você vai ser dominado por ela. Ou você domina o seu guardião, ou ele vai te dominar. Ou ele vai fazer você procrastinar. Ele vai usar uma estratégia para te proteger que te afasta dos seus sonhos. Então você precisa estar sempre muito atento. Qual é o meu guardião? Do que eu estou fugindo? O que eu estou querendo proteger? Por que eu estou procrastinando essa tarefa aqui? Ah, essa outra que eu também estou procrastinando, qual é a causa raiz desta outra? É assim que vocês precisam olhar para a procrastinação de vocês. E não se envolver com ela, no sentido de, meu Deus, eu não tenho jeito mesmo. Ah. Nossa, fulano de tal, tão fazedor, executor. Todo dia acorda 5 horas da manhã. Meu Deus, por que que eu não consigo? Eu não consigo. Ah, meu filho, vai continuar sem conseguir o resto da sua vida. E quanto vai custar o The Action que estamos abrindo aí oficialmente hoje? Quanto custa? Primeiro eu te pergunto, né? Quanto custa você adiar mais um ano os seus projetos, adiar por mais um ano os seus sonhos, ou continuar perdendo oportunidades, dinheiro, a confiança em si mesmo por conta de procrastinação. Quantas oportunidades você já perdeu por procrastinar? Então, às vezes, já te ofereceram uma oportunidade de palestrar, de dar uma aula, uma oportunidade, mas não. Eu preciso me preparar melhor, não estou pronto ainda, preciso me organizar. E aí você já perdeu é muita grana por conta de procrastinação. E quanto vale recuperar a sua capacidade de agir todos os dias? Hoje, coloquei aqui para vocês uma média, uma sessão aí de coach, de terapia, entre 200, 300, 400, 500 reais. Só que uma única sessão, será que resolve a sua procrastinação? Talvez uma única sessão não solucione. E no The Action você vai receber o diagnóstico de procrastinação para fazer sempre que você se pegar adiando algo importante. Vai ter ali o método do The Action específico para o seu guardião. Vai ter ali os protocolos, os exercícios práticos com materiais complementares que Carlinha fez com muito carinho. E vai receber esse acesso durante o ano inteirinho, tá? E aqui eu estou abrindo, né, pela primeira vez as vagas, abrindo oficialmente o The Action. E se você está aqui hoje, você é um convidado especial que vai participar da primeira turma oficial do The Journey. Ó, do The Journey. Do The Action. Então, você vai ter benefícios, tá? Então, presta atenção. O valor do The Action será 397. E o diagnóstico feito pela inteligência artificial terá o valor de R$ 97. Esses são os valores oficiais do The Action. 397, um método do The Action. E o diagnóstico pela inteligência artificial, a inteligência artificial, R$ 97. Porque você pode fazer à mão, você pode fazer no papel e caneta. Pode. Mas a inteligência artificial vai te trazer todo um laudo. Então eu vou vendê-la à parte por este valor, ok? Ou seja, valores oficiais, né? The Action mais o diagnóstico pela inteligência artificial, 494. Na verdade, vamos mudar para 497, porque aqui no digital a gente trabalha sempre com 97. Mas enfim, R$ 500. R$ 500. Mas como essa é a turma de abertura, hoje você não vai precisar pagar, tá? R$ 500. Você vai entrar pelo valor de 197, recebendo o diagnóstico incluso. Então, não vai ser 197 mais 97 da inteligência artificial. Não, é 197 com todo o método do The Action, com todos os exercícios, com todas as aulas gravadas, com todos os materiais complementares, mais a nossa inteligência artificial. E mais novidades aí para vocês que estão aqui participando, que serão os primeiros a entrar. Quem entrar hoje, presta atenção, tá? Nos nossos bônus especiais. Quem entrar hoje até 23h59 vai ganhar um encontro ao vivo com Isabela Fan. Então vamos entrar ali ao vivo no Zoom para eu conhecer qual é o seu guardião, o que que a inteligência artificial te revelou, quais são as vozes que estão aí na sua mente, qual é o seu benefício inconsciente e eu posso te ajudar aí de forma mais próxima. Então farei este encontro ao vivo com todos aqueles que entrarem hoje até 23h59, para eu analisar o seu caso mais de perto, respondendo às suas dúvidas mais de perto e te orientando de uma forma mais próxima. Tá? Assim você sai com ainda mais clareza de como reprogramar o seu guardião. E um bônus especial para os 10 primeiros. 10 primeiros, contando a partir de hoje, aqueles que entraram já no pré-lançamento, que já existiu, também vão concorrer a isso tudo aqui, tá? Mas os 10 primeiros de hoje vão concorrer a uma call individual comigo. Então, é Isabela Fan no Zoom com você por 30 minutinhos. Abrimos lá juntos
o laudo da sua inteligência artificial. Vamos ler juntos tudo que a inteligência artificial te trouxe sobre o seu guardião, sobre as vozes da sua mente, sobre o que que você está querendo proteger, seus benefícios inconscientes, e eu vou analisar juntinho de você, tá? Nesses 30 minutinhos ali no Zoom. Perfeito? Então, você recebe o diagnóstico de procrastinação para fazer sempre que estiver procrastinando, através da nossa inteligência artificial. Você recebe o método do The Action completo com todos os protocolos para cada guardião, os exercícios práticos para você realizar que vem ali com materiais de apoio, esse encontro ao vivo no Zoom se você entrar até 23h59 e essa possibilidade de ganhar a call comigo, se você for um dos 10 primeiros. Perfeito? Eu vou contabilizar aqui os 3 segundos. E aí, a Carlinha está presente? Carlinha vai enviar o link aqui no Zoom e eu vou abrir aqui com vocês. Momento de dúvidas, tá bom? Podemos ir? Carlinha tá por aqui, né? Isso, Flávia. Você tem 1 ano de acesso, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Essa call, para todos aqueles que entrarem até 23h59, eu já vou fazer nas próximas semanas. Até 2 semanas, que aí dá tempo de todo mundo fazer o diagnóstico. E aí vocês conseguem assistir também as aulas de reprogramação do seu guardião. E aí eu faço essa call com vocês. No prazo máximo aí de 15 dias, para já pegar vocês fresquinhos e ajudá-los o mais rápido possível. 3, 2, 1. Carlinha vai enviar o link aqui nos comentários. E eu quero saber quais são as dúvidas. Amada Rose, o que que é parecido com o Dejane? O meu método de mudança de mentalidade, então veja, identificação, reprogramação, programação e prática. Só que aqui eu tô focando 100% em procrastinação, tá? Então lá no Dejane eu não entro nesses guardiões da procrastinação, eu não me aprofundo nessa temática com vocês, tá? Então é específico para quem tem este problema de saber o que precisa fazer, mas enrolar. Saber o que precisa fazer, mas não levantar e executar. Tá? O Dejane, ele é mais voltado, né, para a vida financeira, ajuda sim quem está procrastinando, mas não é neste problema em específico que eu entro. Perfeito? Que mais? Perguntaram aqui sobre o Insta também. Carlinha já respondeu. No futuro breve, divulgamos aí para vocês. Mais perguntas? Dúvidas? Tava há 35 dias sem faltar nenhum dia e já estou há mais de 20 dias doente. Fiquei boa, quando eu estava melhorando, fiquei ruim de novo. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Só que, olha, gente, que incrível é, né? Você saber disso. Saber. Porque, olha só, quando você não tem, né, esse conhecimento, você entra no quê? Que tipo de pensamento? Acho que isso não é para mim mesmo, não. Olha só, acho que é um sinal de que eu não sirvo para este esporte. E aí você mesmo se afasta daquela tarefa, daquela atividade ou daquele sonho que você tanto desejava. Então, que bom que vocês estão tendo este conhecimento. Mais perguntas? A gente vai revelar os 10 primeiros num futuro breve. Enviamos para vocês. Ai, gente, eu tenho mais uma novidade. É, tenho mais uma novidade que eu preciso avisar a Carlinha. Mas a gente vai ter na verdade já existe, né? Um grupo da turma, tá? Desse The Action. Exatamente por ser a primeira turma, eu preciso estar próxima, ouvir os feedbacks e etc. Então, já temos esse grupo, tá bom? Então, você entrando hoje, a gente vai adicionar ali na Hotmart o link, mas a gente vai disparar individualmente para vocês também, tá? Para vocês entrarem. Então, essa é uma novidade só para quem entrar aí nos próximos dias. Então, eu tô abrindo este momento e depois eu vou fechar o carrinho. Então, aproveitem. E aí, quando eu reabrir o carrinho, já vou abrir nesses valores fechados, né? Nos valores oficiais que estão aqui. Eu já vejo o que mandaram aqui no chat. Ahn, Oi! Olá, Alex. Boa noite, amado. Como estás? E aí, gente, ponto importante, tá? Alex, por exemplo, é uma pessoa que tem
bastante resultado, tem muitos resultados financeiros, o The Action é para você que tem resultados, tá? Às vezes você já avançou bastante aqui no digital, por exemplo, já concretizou aquela vida financeira que você tanto desejava, ou tem resultados, né, na área de relacionamento, na área de corpo físico e saúde, não sei. Você tem resultado, mas você ainda pode procrastinar. Muitas vezes você procrastina exatamente porque você alcançou novos resultados, não é o que nós acabamos de falar sobre o guardião do termostato? Então, você, meu amado, que já avançou, que já se tornou aí uma nova pessoa, que já concretizou resultados financeiros novos, o The Action é para você também, tá? Flávia amada, não, não fui eu. Eu tenho, olha só, eu tenho os fiscais da nova autoimagem feminina, não é verdade? Os fiscais da make, ainda, não fui eu que fiz. Mas estou evoluindo, estou aprendendo, estou pegando umas aulas. Lembro que você comentou que estava fazendo curso de automaquiagem. Pois é, treinando, praticando, mudando a autoimagem, a identidade, não é verdade? Que é o que guia o seu comportamento. Olha só, se você não se enxerga como alguém que gosta de fazer makes, que tem essa habilidade, a vida inteira eu passei falando, gente, não tem habilidade para nada que utiliza a mão, fazer unha, nossa senhora, maquiar, não, não é para mim não. E aí fui fugindo desse tipo de tarefas, né? É só mudar essa crença, é só eu começar a me enxergar como alguém que gosta de se maquiar, que gosta de fazer tal coisa. E aí seu comportamento começa a mudar. É exatamente nesse processo que eu estou. Ahn, Franciele. Fran, você já passou pelo The Journey? Seu nome não me é estranho. Aqui, mas eu converso sobre esses casos também, tá? Já ali na etapa 1 do The Action, eu falo exatamente sobre clareza. Falo sobre clareza. Por quê? Napoleão Hill, gente, lá no livro Quem Pensa Enriquece, inclusive, ele tem. Ah, ele tá. O meu livro está distante. Mas ele fala sobre procrastinação. E sabe como que o Napoleão Hill justifica a procrastinação? Ou explica a procrastinação? Ou define a procrastinação? Ele diz que é uma consequência, muitas vezes, da falta de clareza. E exatamente isso. Às vezes te falta esse propósito ou essa clareza do que você deseja. Eu falo sobre isso lá na etapa 1. Eu até falo, a primeira coisa que você precisa definir é exatamente o que você realmente quer. É preciso ser um desejo profundo, gente. Você tem que querer o negócio, porque senão, muitas vezes você procrastina porque não vê o sentido. E aí, Lu, é exatamente isso que nós abordamos e curamos no Guardião da Energia. Deixa eu voltar aqui nos slides para vocês. Então, lembra, o Guardião da Energia eu falei sobre a sua energia física, né, que gera esse cansaço físico. Falei sobre o cansaço mental e emocional e eu falei que a sua alma pode estar cansada. Falei desse jeito bonito? Exatamente para trazer essa reflexão de que às vezes te falta essa motivação, esse brilho no olho, esse propósito. Às vezes você está procrastinando porque está te faltando isso. Isso se perdeu ao longo do caminho. E aí é importante, ou você admite e fala assim: realmente, para mim, não faz sentido mais. Esse trabalho aqui. E tá tudo bem, às vezes, você mudar de rota. Gente, eu fiz isso na minha jornada, várias vezes, inclusive. Mas chegou alguns momentos que eu falei assim: esse trabalho que não faz mais sentido, isso daqui, esse relacionamento não faz mais sentido. E aí você simplesmente muda a sua direção. Então, uma das causas da procrastinação é sim essa falta de propósito. Isso entra aqui no guardião da energia, tá? Então, olha só o que que eu coloquei aqui. Eu chamei, né, de cansaço da sua alma. Você perdeu o seu brilho no olho, o seu propósito, sua conexão com o sentido daquilo que você estava fazendo. E aí, muitas vezes, você começa assim a procrastinar. E aí, o primeiro passo é você identificar isso, ou admitir. Admitir. Às vezes é difícil se admitir. E aí, sabe por quê? Isso entra em uma frase que eu falo muito com vocês. Falta de visão prospectiva. Gente, grava essa frase. Essa frase é forte. Visão prospectiva é o seguinte. Eita, que a Isabela foi esqueceu a frase. Você não pode deixar de tomar as suas decisões, de mudar de rota, eu esqueci a frase, mas a ideia dela é a seguinte: por conta da energia que você depositou no passado.
Então, às vezes, você está procrastinando mudar a direção porque você já colocou muita energia nesse trabalho. Porque você já está há 10 anos nesse seu ramo de trabalho. Porque você já tem filhos com essa pessoa. Porque não faz sentido. Se algo já não faz sentido para o seu futuro, você não deve seguir por conta da energia depositada no passado. Acho que eu tô lembrando a frase, hein? Se algo não faz sentido para o seu futuro, você não deve seguir só por conta da energia que você depositou no passado. Até aqui, pode ser que você sentiu a propósito e fazia sentido esse relacionamento, esse trabalho, mas se daqui para frente não faz mais, a vida é daqui para frente, certo? Isso é visão prospectiva. Então, pode ser que anteriormente havia propósito, sentido, e por isso você agiu até aqui. Perdeu isso. Ou você recupera, ou você admite que não faz mais sentido. E aí, você decide qual rumo tomar, ok? Beleza, eu falei sobre quem perdeu, né, o propósito. Às vezes você nunca encontrou. E sim, o The Action também é para você. Mais dúvidas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Estão, olha só que incrível. Agora temos novas aulas no novo formato, qualidade nos vídeos. Então, aqui, explicações, né, para vocês. Aqui vamos colocar o link do grupo de WhatsApp, mas como que funciona o nosso método. Etapa 1 de identificação. Aqui eu falei, né, você realmente quer o que diz querer? Você realmente deseja isso? Porque, já dizia Napoleão Hill, muitas vezes a procrastinação é simplesmente uma consequência da falta de clareza. Você não quer tanto assim. E aí, gente, às vezes sai um peso das suas costas, tá? Quando você fala assim, caraca, não tô afim de meter um projeto verão agora, admite, tá tudo bem. Você realmente quer o que diz querer? Conversamos sobre autoimagem, porque enquanto você ficar aí repetindo que é procrastinador, você vai permanecer procrastinando. Aqui desmistificamos a procrastinação, então eu te mostro, né, te revelo que a sua procrastinação, na verdade, está querendo te proteger. Te apresento aí os ladrões da sua ação. Ou, em outras palavras, o guardião da sua mente. Afinal de contas, ele está querendo é te proteger. Pois bem, temos aqui o link da nossa inteligência artificial, os exercícios específicos para cada um dos nossos guardiões, ok? Então, você que tem o guardião do termostato, por exemplo, tá aqui o material complementar que Carlinhos Maravilhosa fez, etc, etc. E fazemos no mesmo modelo que o The Journey, tá? Apesar de que, quando você entrar, já vai estar praticamente tudo liberado. Mas aqui nós temos o protocolo para cada guardião e assim sucessivamente. Mas as próximas etapas, 3 e 4, ainda serão liberadas. Quando você chegar até lá, já vai estar liberado. Perfeito? Mais dúvidas, perguntas? Isa, pelo amor de Deus, me ajuda. Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Oi, Alex, tudo bem, e você? Tudo na paz. Posso dar um spoiler aqui ou não? Por favor, diga. Na primeira etapa ali, teve uma. Não sei se eu posso, já posso falar ou não? Que tu sabe que a gente é cobaia, né? Não, pode falar, fica à vontade. Ah, tá. Na primeira parte ali, eu terminei até a primeira parte ontem, eu recebi e já fiz, tá? E Aham. queria te Arrasou. parabenizar pelo conteúdo. E na primeira parte apareceu exatamente isso. Não falou sobre. Até. Peraí que eu vou copiar e colar que fica melhor para te entender. E até tu pode me dar um spoiler aqui do que aconteceu. Eu não passei para a segunda parte ainda, tá? Tá. Tá, mas eu vou falar aqui. Para a tarefa específica de fazer o básico do trabalho online, para manter e atender seus clientes, o padrão encontrado não indica preguiça, falta de disciplina ou falta de força de vontade. De acordo com o método, o diagnóstico busca identificar quais necessidades legítimas a sua mente está tentando proteger por meio da procrastinação, sempre em relação a uma tarefa específica e não à sua personalidade.
Tu Legal. viu que foi sobre aquilo que a gente conversou, né? Às vezes a gente acha que a procrastinação e ela está protegendo a gente de outras coisas que de uma tarefa difícil. Exato. Então, Exatamente. como eu não fiz a segunda parte, eu não posso te falar nada assim mais, mas eu estou dizendo assim, isso aqui foi o diagnóstico da primeira parte. Uhum, uhum. E aí Perfeito. tu sabe que eu sou aquele cara que tem resultado, mas sempre está achando às vezes não sei se é falta de resultado ou muita ambição. Eu ainda não entendi esse caminho do meio, mas pode ser também isso aí, ser muito ambicioso e achar que é pouco que está acontecendo, que na verdade não é pouco, como a gente conversou, né? Para muitos seria bastante. Então eu queria te Aham. passar esse feedback aí, que está muito bom, consegui descobrir uns fantasmas aqui que eu nem sabia que existia. E parabéns pelo conteúdo aí, meu amigo. Ai, que bom, fico feliz. Muito feliz mesmo que você está gostando. Estamos apenas começando, foi só a etapa um. Mas olha só como é importante, né? Exatamente a gente diferenciar a procrastinação da sua identidade. Então, até por isso, ali na etapa um tem uma aula assim, sobre autoimagem. Porque muitas pessoas se misturam com isso. De fato, começam a trazer isso para a identidade para a autoimagem, começam a acreditar, criar a crença de que sempre procrastinam, e aí é ladeira abaixo, ladeira abaixo. E aí, o ponto que você trouxe, né, Alex, é importante a gente ter novos sonhos, novas ambições, um próximo nível aí almejado, sempre sendo grato pelo lugar onde estamos. Esse é o caminho ideal. Falo muito sobre isso no The Journey, né? E aí é sobre você buscar mesmo. Acho que até comentei isso com você recentemente. Mas buscar algo novo que vai te impulsionar, que vai fazer o seu olho brilhar. E aí, muitas vezes, gente, a gente tem que escavar. A gente tem que escavar. Tipo, o que te trouxe até aqui, aquele objetivo, aquele sonho que você tinha, muitas vezes você já alcançou, trace novos. Encontre o que que vai te puxar, porque senão você começa a cair. Grava uma coisa, ou você está subindo, ou você está descendo, mas parado você não está. Tem uma coisa, né, muito dentro do empreendedorismo que fala, ou uma empresa está crescendo, ou ela está quebrando. E com a nossa vida é a mesma coisa. Você só acha que você está parado, mas existe um negócio chamado lei da vibração. Lei da vibração diz: tudo vibra, tudo está em movimento. Ou você está crescendo, ou você está caindo, meu filho. No mesmo lugar você não está. E aí, por isso é importante você traçar, né, novos sonhos, novos objetivos, novas metas, porque senão você vai, como diz a professora Luciana Galvão, se achar alguém aí na rua para reclamar da vida, é a coisa mais fácil que tem. Então, é muito fácil cair frequência, muito fácil. Então, coloquem sonhos, metas, objetivos, tarefas a serem executadas e vão atrás disso, que aí você vai crescendo na vida. Ou às vezes pode ser também, que nem aqui deu os três guardiões, o guardião do alívio, do termostato interno e o da energia. E eu me identifiquei bastante com o do termostato interno, que tu fala lá no curso, que é tipo o ar-condicionado, que o que acontece? Às vezes eu tenho vontade de fazer mais coisas, mas só que o meu termostato às vezes é aquele ali, né? Mesmo ele sendo alto, mas o termostato fica ali. E talvez deve acontecer com muita gente. Às vezes a pessoa lá quer ganhar 20, 30, 40, 50 mil por mês, o termostato dela é de 10. E aí a pessoa fica batendo naquele teto e não sabe por quê. Aparece uma doença, uma coisa para comprar, uma roupa, sei lá o quê. Então, eu me identifiquei bastante com esse aí do termostato interno. Legal. Sobre essa questão, né, do termostato, gente, a IA, quando você tem o termostato interno, ela vai trazer esse como o primeiro termostato e depois ela traz outros dois. Exatamente porque existe esse principal, esse mecanismo principal, que é o mecanismo do termostato, fazer você repetir padrões, mas a sua mente utiliza outras estratégias. E aí, por isso, ela traz o guardião do termostato primeiro e depois os dois que vêm abaixo, vamos dizer assim. Então, esse é o único caso que a IA traz três guardiões. Mas nos outros são dois guardiões principais. Mas exatamente por isso. Porque o seu. Você atinge, né? O seu termostato, você repete os padrões, porque existem outros guardiões aí trazendo justificativas. Então é bem, bem específico, bem legal. Vamos trabalhar isso bem a fundo ali na etapa 2. A Eliane disse: sou da turma 10 do The Journey e também já entrei na turma 1 do The Action. É incrível essa possibilidade de identificar com a IA qual guardião está me fazendo procrastinar e conseguir agir. Maravilhosa, Eliane. Fico feliz que você está gostando também. Ou seja, você quer Journey? Entre, pelo amor de Deus. Entre, porque o The Action é para você também. Olha só a Eliane falando que está incrível. Identificar com a IA o guardião. O que mais vocês têm de dúvidas?
Gente, mas tá maravilhoso mesmo. Eu estou muito feliz com esse novo filho. Muito feliz. Porque realmente é algo que sempre me incomodou. Sempre me incomodou as pessoas tratarem da mesma forma a procrastinação, como se sempre fosse a mesma causa raiz, o mesmo motivo. Não é. Nós somos seres muito complexos, muito complexos. E vamos aproveitar, né, a possibilidade de que nós temos aí inteligências artificiais. Criei uma especificamente para isso. Teremos a partir da terceira etapa, tá, Rose? Ali na etapa um e 2 não. Quando a gente começa a trabalhar a sua nova identidade, a gente vai ter. Gente, meu vizinho começou a fazer uma obra. 8h30 da noite. Nunca vi isso. 8h30 da noite. Mais dúvidas? Perguntas? Isa, pelo amor de Deus, me ajuda. Senão eu vou encerrar, hein? Bom, eu espero vocês, então, lá dentro do The Action, no nosso encontro ao vivo, até 23h59, tá? Você participa desse nosso encontro ao vivo. Quem não entrar é maluco, falaram aqui. Tá muito bom isso. Ana, entrou. Gratidão, amada, todos os seus cursos são excelentes. Amanhã começa a fazer esse novo curso. Deus abençoe a sua vida. Gratidão, amada, fico muito feliz. Espero vocês, tá? Lá dentro do The Action. Façam com muito carinho a etapa um, o diagnóstico, e estejam presentes ali no nosso encontro ao vivo. Vamos passando mais informações para vocês. Gratidão imensa pela presença. Eu vou deixar essa live salva, a Carlinha vai subir depois lá no YouTube. Então, quem quiser rever, relembrar os Guardiões, pode reassistir essa live. Qualquer dúvida, podem comentar lá embaixo, tá? Da live, chamar meu número de suporte. E aguardo vocês nesse novo projeto maravilhoso. Fiquem com Deus, gratidão pela presença, amo e honro a vida de vocês e boa noite. Tchauzinho.